tá, Geraldo? Otimamente bem. Se melhorar, merecemos. Assim, quem é Geraldo Rufino? E de onde veio Geraldo Rufino? Olha, quem é Geraldo Rufino? Um brasileiro. Um brasileiro como todos os outros, como a maioria dos brasileiros. De onde eu vim? Minha origem é simples, família da roça, que veio parar por algum motivo, por acaso foi parar em São Paulo, que acabou perdendo a mãe cedo, que eu forçosamente tive que empreender muito cedo, mas a minha mãe já tinha me deixado preparado. Geraldo Rufino, um cara que nasceu na favela, mas que teve uma mentora e uma coach de primeiro mundo, a minha mãe. É o que falta para o ser humano, o que falta para os brasileiros, o que falta para a maioria da população do mundo. Preparação na origem, autoestima na origem. A minha mãe faleceu quando eu tinha menos de 8 anos, ela me deixou pronto. Eu sou um cara pronto desde pequenininho, um cara que aprendeu com a minha mãe, aprendeu a ter gratidão, pelo simples fato do dia começar. Um cara que aprendeu muito cedo compartilhar com as pessoas e ajudar o próximo, independente da minha condição social, que era aquela. Que as pessoas falam que mas era muito pobre. Cara, ser pobre, minha mãe me convenceu muito cedo, graças a Deus, que não era um problema, era uma situação que todos nós podemos mudar. Está dentro de nós essa força da mudança, o poder da mudança. Nós somos semelhança divina. Se você é uma semelhança divina, você pode fazer o que você quiser da sua vida, você pode tudo. Você precisa ter cuidado com os seus poderes. Mas o seu semelhante também tem o poder, então se una ao seu semelhante, te conecte com as pessoas, aprenda a conviver com esse Deus divino que está do lado de nós, como você está aqui agora. Por que eu te abraço? Porque eu não vou perder a oportunidade de abraçar Deus, você é a semelhança divina. Então, assim eu venho convivendo com as pessoas desde pequeno. Então, isso sou o Geraldo. Fui empreender cedo, tive a oportunidade de empreender cedo, tive a oportunidade de quebrar com 11 anos, eu acho que isso é um aprendizado, porque 11 anos, porque você pega anticorpos cedo. Eu já tinha essa liberdade de fazer alguma coisa, de não ficar lamentando, de buscar, e fui buscar uma oportunidade. E você começou com o quê? Como é que você começou com... Você quebrou com 11 anos, você começou com 10? Catando latinha, catava latinha com 9 e ganhei dinheiro até os 11. Eu quebrei com 11 porque eu guardei mal o dinheiro, eu enterrei meu dinheiro. E alguém achou no meu lugar. Isso não fez diferença. Eu fui empreender um tempo depois, no CNPJ do outro. Todo cidadão pode fazer isso. Cara, empreender é você pegar um sentimento que você tem, vontade de vencer, vontade de querer ser alguém, vontade de fazer diferença e ir fazer onde tem oportunidade. As melhores oportunidades estão no CNPJ do outro. Você tem oportunidade, chance de empreender, que empreender é o jeito de pensar, vai para lá para ser dono daquilo que se propôs a fazer, sem ter essa burocracia que é o nosso país, o nosso estado, esse modelo arcaico que tem de situação fiscal, trabalhista, burocracia. O outro tem uma chance de você empreender sem ter que passar por isso no primeiro momento. Sempre usando o modelo de compartilhar, ou seja, de auxiliar o próximo. E aí eu fui tocando a minha vida e eu sempre gostei, tive paixão por pessoas e por ser gerador de oportunidade. E eu faço isso até hoje. As coisas foram acontecendo, eu mudei de endereço, fiquei algumas vezes sem dinheiro, que as pessoas falam que eu quebrei uma meia dúzia de vezes. Eu não quebrei meia dúzia de vezes, eu fiquei sem dinheiro. Isso não é um problema. Isso eu ganhava de novo. E aí, mas um cara feliz, um cara preparado, autoestima, com pensamentos grandes, com patriotismo. Pensa num cara patriota, sangue verde e amarelo, um cara apaixonado pelo meu país. Eu fico horrorizado quando eu vejo as pessoas saindo daqui. Porque, cara, quando você muda de país, quando você muda de lugar, você troca de endereço e você leva o problema é você. Cara, então se você tiver que fazer, faça aqui. Faça com a sua segunda mãe, que é a sua pátria. E esse é o Geraldo aqui. Geraldo Pessoa, Geraldo brasileiro, um brasileiro comum como qualquer outro, um cara que acredita no Brasil, que acredita nas pessoas, que aprendeu a conviver com as pessoas sem julgar, não ligo de ser julgado. Eu prefiro fazer do que criticar. E é isso que eu estou procurando fazer hoje. Você quando me fala isso, me vem à mente algo diferente do que a gente vê na maior parte das pessoas. Ou seja, a maior parte das pessoas fica esperando que o governo dê algo, que ele consiga um emprego com carteira assinada. Assistencialismo. O assistencialismo. Você exercitou a sua liberdade e a tua mãe, ela te deu a força de ter uma autoestima natural. A minha base. A tua base, a tua autoestima natural. É óbvio que nem todo brasileiro tem uma mãe como você teve. Infelizmente, né? Mas nós poderíamos ter uma educação básica boa, para que quando a pessoa acabe a escola, esteja
bem nutrida, não deva nada a nenhum americano, nenhum japonês, porque ele teve educação básica. E a partir daí ele vai ter força. Não necessariamente, talvez ele não comece com 11 anos. Talvez ele possa até começar com menos, né? Posso conversar quando concluir a escola, talvez. O que é que você pensa da educação básica? Educação básica. É uma vergonha o que acontece no nosso país. Porque assim, você vai para as universidades, a fortuna que os governos gastam com universidades para preparar pessoas de classe média alta. O que significa que quem tem vaga, a maioria das vagas ocupadas nas universidades públicas, são de pessoas que poderiam pagar. Se a ordem fosse invertida e esse investimento que o governo faz na universidade, ele fizesse na escola básica, a nossa criança, é lá que se prepara o ser humano, é lá que você prepara um brasileiro forte, no básico, lá na infância, já começa a educar o cara lá, fazendo esporte, balé, natação, bons professores com salários justos, com salários decentes, com estrutura básica necessária para que ele tenha uma boa educação de base, e a hora que ele chegar na universidade, ele tem condição, inclusive, de pagar a universidade. O que o governo faz é uma massa de manobra, que ele controla todo mundo, entendendo, para ficar todo mundo na mão dele. Quando chega na universidade, ele dá cota. Cota é miséria. Ele precisa dar ensino básico para que você possa disputar lá na frente com igualdade com todos os outros. Essa diferença social, que a gente vive buscando igualdade, tem que começar na base, da oportunidade. O brasileiro é muito bom e o governo fica achando que ele precisa de comida. O brasileiro não precisa de comida, ele precisa de oportunidade. Isso começa no básico, da educação. A educação te dá oportunidade para que você mesmo busque o seu alimento. Como é que a gente vai poder trabalhar o coração do brasileiro para que a gente possa fazer com que o brasileiro entenda que ele pode mudar o país? Para que o brasileiro entenda que o Brasil é dele, não é dos políticos. Como é que a gente pode trabalhar isso no brasileiro? O poder está nele. Qual o maior poder que ele tem? O voto. É a única coisa no Brasil que você já tem igualdade. O meu voto vale igual ao seu, que vale igual de qualquer cidadão brasileiro. Essa força que ele tem do voto, ele precisa tomar consciência disso e fazer boas escolhas. Como é que ele faz boas escolhas? Procure representantes que tenham família, que seja gerador de oportunidade, que tenha um bom histórico, que tenha admiradores que o auxilia, que admira ele, próximo dele, e que é uma pessoa que você olha e que brilha. O brasileiro é muito sensitivo, ele consegue olhar para você e saber se você está falando a verdade. É só você falar olhando no olho dele. Como é que você leva essa informação para o cara voltar a acreditar? Lembra ele da fé dele, porque todo brasileiro tem muita fé, não importa a opção religiosa dele. Isso é só uma ferramenta para ele poder exercitar a fé. Lembra da fé dele, para ele lembrar ele que ele é a semelhança divina e que ele tem poderes. Para ele voltar a usar o poder dele em benefício dele. Como ninguém vive sem política, ele precisa fazer escolha. Se ele fizer boas escolhas, essas boas escolhas vai reabrir os caminhos que ele precisa para ele poder chegar e realizar os sonhos dele, para ele chegar onde ele quer. Não importa onde ele está. É muito importante que ele observe para onde ele quer ir. E não tem como você chegar em lugar nenhum sem o obstáculo ou o degrau político. O que nós temos hoje é um obstáculo. Isso pode ser transformado em degrau à medida que nós fizermos boas escolhas, que o nosso povo fizer boa escolha. Uma das maneiras de fazer isso é você ser um bom exemplo. Você precisa ser um bom exemplo, você precisa ser família, você precisa ser um cara de comportamento que as pessoas respeitem, você precisa se dar o respeito, você precisa admirar as pessoas e abraçar as pessoas de verdade para elas sentir que você realmente gosta delas. Você precisa gostar das pessoas, mas viver e provar isso no dia a dia. As nossas pessoas são inteligentes. As pessoas subestimam a favela e acham que lá tem bandido. Isso é um equívoco. E a maior parte desse povo que vive na periferia, na favela, é a mão de obra forte que o Brasil tem. São empreendedores que cada um se vira como pode nesse país que só cria dificuldade para o empreendedorismo. Estas pessoas precisam ser valorizadas, essas pessoas precisam ser atingidas, a informação precisa chegar até lá. Como é que ela chega até lá? Vai lá, fisicamente. Geraldo, é legal essa conversa, porque uma das as perguntas da filosofia principal é: de onde viemos, onde estamos e para onde iremos? Sinceramente, como você vê o Brasil daqui a 10 anos? Como você se vê nesse país daqui a 10 anos?
Como vai ser essa transformação? E o que é que nós faremos? Não é o que a gente pode. Eu estou falando com o Geraldo, transformador. É o catador de sonhos. Graças às lições da sua mãe, da sua família, da sua origem, você conseguiu chegar lá e não depende da política. Então, diferentemente de políticos... Eu até dependo da política, eu não dependo dos políticos. Dos políticos. Todos nós dependemos da política. Desculpa, foi um equívoco. Mas como você vê o Brasil daqui a 10 anos, o que nós faremos para mudar o Brasil? Olha, quando se fala em 5 anos, em 10 anos, eu acho que é muito tempo. Eu gosto mais de falar do aqui e agora. As pessoas falam muito em país do futuro. Que futuro? O futuro é hoje. Se não for hoje, não, hoje é o presente, então o futuro é amanhã. Olha, é o que nós podemos fazer hoje. Quando as pessoas falam em futuro, vamos preparar um grande projeto, vamos fazer alguma coisa para pensar no futuro. Cara, eu não faço. Eu faço as coisas para pensar no aqui, agora. Você está fazendo um país para um cara planejando para ele o futuro. Ele está no trânsito, prontinho para ser assaltado. Então, ele não pode esperar o futuro, ele vai morrer. Cara, o país se faz agora, com atitudes, com engajamento, com determinação. Olha, mas isso é muito imediatismo. Nós somos emocionais, não se iluda, não se engane. Nós somos seres humanos. Pode ter o melhor projeto do mundo, o melhor processo, o melhor planejamento, a melhor engenharia. Quem vai fazer, vai executar e vai se utilizar disso são pessoas. E as pessoas são emocionais. Então, para mim, o mais importante é o que nós podemos fazer agora. É isso que vai fazer com que nós tenhamos um espelho do futuro. Então eu fico muito mais interessado em quanta gente eu consigo me engajar para fazer a mudança que nós podemos ter a oportunidade de fazer ainda este ano, para saber o que nós vamos ganhar de presente em 2022, que é quando nós fazemos 200 anos de independência, e essa independência precisa ser do indivíduo. Nós precisamos nos sentir independentes de verdade, nós precisamos nos sentir poderosos. Não é o governo que manda no cidadão, é o cidadão que troca, põe, tira e que controla o governo, e não o contrário. Hoje nós somos massa de manobra, o governo pega as ferramentas que ele tem e manipula as pessoas que têm menos informação. Então cabe a nós, se conseguimos um pouquinho mais de informação, informar essas pessoas o quanto eles estão sendo enganados e o quanto eles mesmos podem fazer essa mudança. E o quanto eles mesmos podem ser fortes, crescer e não deixar que meia dúzia de maus gestores atrapalhe o paraíso que eles têm, que é chamado Brasil. Esse aqui é o melhor lugar do mundo. O brasileiro é o melhor ser humano que existe. E o país é aqui, e é aqui que nós fazemos o nosso paraíso. É aqui. Mas isso depende de quem? Individualmente, de cada um de nós. Eu, você e quem já conseguiu respirar não faz mais que obrigação em pôr a máscara no outro. Que é ajudar essas outras pessoas a ter a mesma direção que nós tivemos, que é dar a eles a oportunidade que nós tivemos. Porque eu e você, eu conheço a sua origem e eu sei que o que você teve. Você teve a mesma coisa que eu tive, você teve uma oportunidade. Você pegou ela e transformou em uma outra coisa. Agora você pega essa outra coisa, se fortalece, respira e dá oportunidade para o próximo. Isso é uma obrigação humana. Não tem nada a ver com política, com ideologia, não. Raça humana, isso é uma obrigação humana. Isso é coisa... Não é possível que as pessoas não tenham espiritualidade, não tenham sensibilidade, não se comova com a falta de oportunidade do outro. Então eu entendo que isso você tem que fazer por obrigação.